Queridos e queridas, graça e paz. Efésios 4, por favor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A temática desse capítulo 4, os 6 primeiros versos, é como viver e cumprir o meu chamado. Perceba que Paulo faz um apelo, e é uma convocação. Rogo-vos, pois. Ele lembra os cristãos de Éfeso e região, que era prisioneiro no Senhor, por pregar o evangelho de que Jesus quebrou o muro de separação de judeus e gentios, conectando através de sua obra pessoas de toda língua, povo, raça, etnia e nação. Por conta dessa pregação de que em Cristo, pessoas de todos os lugares do globo são inseridas à igreja verdadeira, é feita comunidade de Israel, se torna membro da família da fé, que Paulo está preso. E ele pede que esse povo, alcançado por essa graça de Deus em Cristo, ande de modo digno da vocação a que foram chamados. E Paulo argumenta que uma vez que a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos alcança, nos insere na família de Israel, nos torna seus filhos, nos torna co-herdeiros com Cristo, nos faz assentar nos lugares celestiais com Cristo, nós somos inseridos numa missão. Todo discípulo de Jesus tem uma vocação. Vocação significa que nós fomos salvos para uma função, para exercer um projeto, um propósito. Todo cristão verdadeiro, ele precisa ter em seu coração uma pergunta respondida: qual é o propósito da minha vida? Para que vivo eu? Se as pessoas que se autodenominam cristãs imaginam que identificar-se com Jesus se resume simplesmente a participar de rituais religiosos, domingo à noite, meio de semana, a sentar-se num espaço geográfico, num endereço específico com um rótulo chamado igreja, elas estão muito distantes de conhecer o real propósito de suas vidas. Cristo nos inseriu nele e nos deu uma missão, e Paulo explica, a partir do versículo 2, como nós andamos de modo digno da vocação a que fomos chamados. A primeira expressão de Paulo no verso 2 é que nós cumprimos o nosso chamado vivendo a primeira bem-aventurança, com toda a humildade. Primeira bem-aventurança porque em Mateus capítulo 5, Jesus visualiza as multidões e diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é o tipo de atributo e virtude que você não tem. E o dia que você achou que tem, você já perdeu. Essa é a característica do humilde. Ele sabe que não é humilde. O dia que ele acha que encontrou a humildade, ele deixou de tê-la. O humilde é aquele que coloca Cristo em primeiro lugar em sua vida, os outros em segundo lugar em sua vida e o seu eu em último lugar. O humilde é aquele que reconhece o quão pobre, carente, necessitado e dependente é de viver da graça de Deus todos os dias de sua vida. O humilde é aquele que olha para Cristo, aquele que é o Senhor de todas as coisas, por meio de quem céus e terra foram criados, e desce de sua glória, se esvazia dela, assume a forma de servo, se identifica conosco em nossas dores e limitações, e oferece sua vida santa, sem pecado, em morte em nosso lugar. O humilde é aquele que olha para essa obra de Jesus e diz: é assim que eu preciso viver, imitando toda a sua conduta, olhando os outros como superiores a mim. É por isso que humildade é um tipo de atributo que normalmente nós não temos. E o dia que a gente acha que tem, a gente já perdeu.
É algo que você busca todos os dias. E Paulo já começa dizendo que a maneira como eu cumpro o meu chamado, a maneira como eu ando de modo digno da vocação a que Deus me chamou, a maneira como eu vivo a vida cristã, é vivendo a primeira bem-aventurança. Mas pastor, você acabou de dizer que é um atributo que ninguém possui. Ok, mas é um atributo do qual é o atributo que nós nunca vamos deixar de buscar. É mais ou menos o pico do Everest. Raríssimos homens chegam lá, mas todos os que escalam desejam um dia chegar lá. E tem como projeto de vida chegar no pico daquela montanha monstruosa. Assim é a nossa identificação com Jesus e sermos marcados pela humildade. É um atributo que dificilmente nós vamos conseguir viver nessa terra, mas nós vamos viver como se fosse possível. Será o objetivo número 1 da nossa vida. Os nossos olhos nunca tirarão esse atributo, humildade, de vista. Esse é o nosso projeto pessoal, esse é o nosso objetivo. E nós esmurraremos o nosso corpo e o reduziremos à escravidão. Colocaremos freio nessa vaidade que mora dentro de nós, que reside. Mas não nos submeteremos, não nos conformaremos com uma vida cristã menor que essa proposta por Paulo, porque essa aqui é a revelação de Deus. Então, a primeira maneira como eu vivo o meu chamado é vivendo, como eu cumpro o meu chamado é vivendo a primeira bem-aventurança, humildade. E humildade diz respeito, nesse contexto do texto, a servir o outro. A segunda maneira como eu cumpro o meu chamado é colocando freios em meu poder. Veja que as expressões estão interrelacionadas, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão. Mansidão não é um atributo natural do ser humano. Talvez você considere isso aqui como temperamento. Existem pessoas que são naturalmente coléricas, gente rude, gente agressiva no jeito de ser, e existem outras pessoas que são não proativas, mas reativas, não ativas, mas passivas, gente pacata. O texto não fala de temperamento, o texto diz de personalidade, o texto diz de gente que pode usar o poder, mas o seu poder está sob controle. Ela entende que pode, em determinados momentos, se vingar, mas ela se recusa a exercer justiça com as próprias mãos. Eu cumpro o meu propósito colocando freios em meu poder. Mansidão significa isso. É eu domesticar minha fúria interna, meus descontroles temperamentais, colocar cabrestos em minhas emoções que transitam nos extremos com grande frequência, colocar o poder que existe dentro de mim sob controle. Eu passo a dominar essa fúria e essa instabilidade que existe dentro de mim, porque o meu eu está crucificado com Cristo, como Paulo fala em Romanos capítulo 6. A terceira maneira como eu cumpro o meu chamado é exercitando a paciência. Veja que a humildade e mansidão, Paulo acrescenta com longanimidade. E o contexto aqui é o relacionamento da igreja com a igreja. Eu cumpro o meu chamado, vivendo uma vida de paciência estendida. E ao vivermos os nossos relacionamentos no trabalho, no ambiente de igreja, no ambiente familiar, vocês vão de concordar que é fundamental que exercitemos frequentemente uma paciência esticada. Quando você chegou no limite e diz, agora é hora de explodir, você vai precisar esticar um pouco mais. Alguém veio, pisou no pé, traiu, oprimiu, judiou, você vai dizer, eu tenho o direito de revidar. Eu vou colocar o meu poder sob domínio e vou esticar mais a paciência. A quarta maneira como eu cumpro o meu chamado é sendo suporte para os outros. Andeis de modo digno da vossa vocação, com humildade, mansidão, longanimidade, e Paulo agora insere uma outra expressão, suportando-vos uns aos outros, e ele coloca o adjetivo em amor. O suportar uns aos outros não diz respeito a eu ter paciência para administrar pessoas que são difíceis de digerir. Há pessoas difíceis, há gente de natureza ruim, há gente que
usando aquela expressão da nossa cultura, que o nosso santo não bate com o dela. E a gente tem a tendência de fazer julgamentos na primeira vista. Aquela pessoa se olha e diz, ali é difícil contato, nós não vamos nos dar muito bem. Não é sobre isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós precisamos ser suporte para todas as pessoas. É nos colocarmos como apoio para aqueles que estão enfraquecidos. Que estão enfraquecidos por um longo período de enfermidade, que colocou a fé em crise, gente que está vulnerável, aqueles que estão enfraquecidos por um longo período de desemprego, aqueles que estão enfraquecidos por viverem a realidade dramática do luto, aqueles que estão enfraquecidos por serem pessoas extremamente imaturas na fé e difíceis de serem digeridas. Nós precisamos ser suporte a todas essas pessoas. E em outros textos a Bíblia diz que precisamos ser usados por Deus através da admoestação, que é olhar no olho, ter aquele confronto de amor, é dizer, olha, você é alguém difícil, você é alguém que há tantos anos diz que se identificou com Jesus, mas vive uma vida miserável. A gente não vê em você evidências de que Cristo é o seu Senhor. Parece que você só honra de lábios, mas a sua vida é tão distante. Faz parte do expediente cristão determinados momentos onde esse tipo de confronto, por amor, existirá. Como faz parte do cristianismo verdadeiro, outros momentos, quando a pessoa está cansada, abatida, tem tomado tantas pancadas dessa vida, que você vai ter que colocar-se ao lado dela e dar seu ombro para ela chorar e dizer, estou contigo. Deus é nosso socorro bem presente. Ele é nosso escudo e fortaleza. O socorro na tribulação, é nossa bandeira, nossa rocha, nosso libertador. Calma, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Calma, a situação está difícil, mas o nosso Redentor vive, e por fim Ele levantará o nosso corpo da morte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas que virão, poderão nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Calma, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós através de Cristo Jesus e sua manifestação. Há momento para cada coisa, isso é dar suporte. Nós cumprimos o nosso chamado e o nosso dever, dando o suporte ao outro. E nós cumprimos o nosso chamado no versículo 3, preservando aquilo que a Trindade criou. Paulo diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja não é criada por nós, é criada por Deus, pela Trindade. Como eu disse no capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo nos fala da origem da igreja e de sua importância aos olhos de Deus. A Trindade cria a igreja quando na eternidade Deus escolhe os seus amados. Quando na eternidade o Filho resolve morrer por esses amados do Pai. E quando na eternidade o Espírito Santo resolve convencer esses amados do amor do Pai e selá-los com o seu Espírito até a sua glorificação final. Paulo no capítulo 2 nos diz que essa Trindade nos retira da morte, a escravidão ao mundo com seus valores caídos, a escravidão ao próprio diabo, o grande adversário das nossas vidas, e a escravidão à nossa própria natureza, inimigo de Deus. E a Trindade nos insere nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A obra da Trindade é tão abrangente que quebra o muro de separação entre raças, povos, línguas e nações e conecta pessoas de todos os lugares do planeta à igreja, bastando apenas que elas se identifiquem com Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A Trindade é quem cria a igreja. A igreja não é uma construção humana. A Trindade é quem identifica esse povo, acolhe esse povo e salva esse povo. A igreja é uma entidade orgânica, não mecânica. A igreja é formada por um povo invisível, no sentido de que é espiritual e não institucional. A igreja presbiteriana do setor sul
a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Deus e Amor, a Igreja Cristã Evangélica, seja lá o nome que você queira dar, ela não consegue abraçar toda a completude do que é a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus é supradenominacional, é a comunidade dos santos, daqueles que se renderam ao senhorio de Cristo, são marcados pela presença do Espírito Santo em suas vidas, Espírito este que as sustenta, as conduz em triunfo e as levará até o fim da jornada, preservadas pela graça de Deus. Essa é a Igreja de Jesus. No entanto, embora Deus tenha criado a sua igreja, eu e você temos responsabilidades com essa igreja de Deus, que é muito maior que esse rótulo denominacional. Nós recebemos de Deus a responsabilidade de preservar a unidade da igreja. Como é que nós preservamos a unidade da igreja? Essa igreja que hoje é mantida pelo Espírito Santo. Voltando para a primeira bem-aventurança, nos tornando gente humilde. Gente que, em primeiro lugar, tem Cristo como seu tesouro mais precioso. Em segundo lugar, tem o outro acima de si. E em terceiro lugar, entende que é o último a cruzar a linha da chegada, porque vive tendo os interesses do outro acima do seu. Isso é contra a cultura. Nós estamos falando de valores do reino que vão contrário a tudo o que o mundo que nos cerca prega. O mundo diz que os melhores são aqueles que chegam em primeiro lugar. O mundo diz que os vitoriosos são aqueles que cruzam primeiro a linha de chegada. Mas Jesus diz que os últimos é que serão os primeiros. Aqueles que se fazem os menores, e por menores são os humildes, aqueles que servem, os pobres de espírito, é desses que é o reino dos céus. A gente preserva a unidade colocando freios em nosso poder. Haverá muitas circunstâncias que você vai experimentar na igreja, momentos de traição, momentos de decepção com pessoas, momentos de indecisões, momentos de lamentos, momentos de grande tristeza, que você vai querer chutar o balde, mas você colocará o seu poder e a sua vontade sob controle, esticará a corda da longanimidade e será suporte para a vida de outros. É assim que você preserva a unidade do Espírito no vínculo da paz. As razões para a gente viver em serviço ao próximo, porque os 3 primeiros versículos só falam de serviço: humildade, longanimidade, mansidão e ser suporte ao outro. Agora, do verso 4 a 6, Paulo dá as razões para a gente fazer isso. Em primeiro lugar, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Há somente um corpo. Só existe uma igreja de Jesus Cristo. E essa igreja é formada por pessoas da maioria das denominações. E eu digo maioria porque não são todas. Há pessoas que não fazem parte de denominações, mas sim de seitas. Seitas que não têm Cristo como seu ícone principal, como seu suficiente Senhor e excelente Salvador. Instituições que negligenciam esse pilar principal, deixou de ser igreja, se tornou uma seita, uma heresia. E a razão para a gente viver em serviço ao próximo é porque tem gente amada por Deus em tudo quanto é sigla denominacional. Há somente um corpo. A outra razão é que nós fomos selados pelo mesmo Espírito. Há também no verso 4, um só Espírito. Aqui é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que me convenceu do meu pecado, de que a justiça de Deus foi realizada em Cristo Jesus, onde Cristo Jesus se tornou o meu substituto e recebeu no Calvário toda a ira de Deus que seria direcionada a mim. O mesmo Espírito que me convenceu dessa verdade, convenceu um irmão que está na Igreja Batista, que está na Sapatinho de Fogo, por aí em algum lugar desse Brasil, que está na Deus é Amor em outro lugar, que está na Tocha Ardente da Verdade, lá em outro país, seja lá o nome que for, é o mesmo Espírito. Fomos selados pelo mesmo Espírito. Possuímos a mesma esperança futura. Paulo diz: há somente
um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Por esperança da vocação aqui, Paulo diz respeito ao retorno de Jesus em sua segunda vinda, quando aqueles que estiverem mortos ressuscitarão em corpos glorificados e incorruptíveis, os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e o corpo mortal será vestido por um corpo imortal. Esse corpo adoecido será revestido por um corpo de glória. Todos nós subiremos até as alturas, receberemos Cristo como o nosso noivo, desejado de nossa alma. O grande juízo será realizado, onde Cristo separará os bodes de suas ovelhas. Esse mundo, como conhecemos, será consumido em juízo por Deus e dará lugar a novos céus e nova terra, e nós habitaremos para todo sempre na presença de Cristo, conhecendo-o assim como somos conhecidos, vendo-o assim como somos vistos, gozando dele, com ele, de plena comunhão. A morte será absolutamente tragada da história humana, não haverá mais dor, lágrima, lembrança das coisas passadas, tudo se fará novo. Cristo estenderá sobre nós a sua morada. Essa é a esperança futura que os salvos, aqueles que estão em Cristo, professam. E a outra razão para vivermos em serviço ao próximo é que estamos debaixo do mesmo senhorio de Jesus no versículo 5. Há um só Senhor. Talvez a gente olhe para o mundo e diga: a igreja fracassou, porque nós temos somente numa quadra em Anápolis, dependendo do lugar, mais de meia dúzia de prédios com rótulo de igreja. Essa é uma visão superficial da nossa parte. Se você e eu pudéssemos reunir todas essas pessoas de várias denominações e disséssemos o seguinte: quem crê em Jesus como um único e suficiente Senhor e Salvador, quem crê que foi salvo quando o Espírito Santo veio e o convenceu de que era pecador, de que Cristo morreu por seus pecados, quem crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, voltará a segunda vez, realizará a plena justiça e fará novos céus e nova terra, quem crê que a morte é a principal tragédia humana que foi vencida através da obra de Jesus, quem crê em tudo isso, se coloque desse lado. Você vai perceber que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é unificada por virtudes espirituais, por valores e verdades, e são esses valores. Nós fomos selados pelo mesmo Espírito, possuímos a mesma esperança futura, estamos debaixo do mesmo senhorio de Jesus, fomos justificados pela mesma fé. Paulo diz no verso 5 ainda: há um só Senhor e uma só fé. Toda a nossa confiança foi retirada de nós e colocada na obra de Jesus, aquele que bebe todo o cálice da ira de Deus que seria destinado a nós em nosso lugar. E porque ele bebe todo o cálice da ira de Deus, não há mais ira de Deus para ser derramada sobre nós. No Calvário, Cristo bebe até a última gota todo o nosso inferno, para que não haja mais inferno para nós. Nossa confiança foi colocada ali. Deus nos justificou em Cristo. Nossos pecados foram perdoados em Cristo, lavados em Cristo, remidos em Cristo. E agora Deus olha para nós, olhando os méritos de Jesus. Deus olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. Isso é o que significa justificação. É Deus olhar para mim e para você, e quando Ele olha para nós, o que Ele enxerga é a obra eficaz, plena, suficiente de seu Filho Jesus Cristo. A outra razão para a gente viver em serviço ao próximo é que todos que estão em Cristo receberam o mesmo batismo. Há um só batismo. E por batismo aqui, Paulo não fala das nossas polêmicas de crianças.
batismo por efusão, por aspersão ou por imersão. Paulo fala aqui da maneira como todos nós fomos convencidos da verdade, do batismo com o Espírito Santo, para que cada um de nós pudesse crer na verdade a respeito de Jesus. O Espírito Santo vem e nos batiza, rasga o nosso peito, arranca o coração de pedra, endurecido, morto em delitos e pecados, e implanta dentro de nós um novo coração, que a Bíblia chama de coração de carne, aquele coração que agora bate pelas verdades da eternidade, aquele coração que agora possui olhos para enxergar a obra que Deus realizou em Cristo, através do poder do Espírito por cada um de nós. Todos recebemos o mesmo batismo, todos os que creem receberam o mesmo batismo. E a última razão para vivermos em serviço ao próximo é que temos o mesmo Deus. Versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, e esse Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo agora aqui fala do Deus Pai, o Senhor sobre o céu, sobre a terra, o Deus que era, que é e sempre será, o Pai de todas as luzes, de onde são derramadas todas as bênçãos que marcam a nossa vida todos os dias, o Deus que a tudo sustenta, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as razões para nós vivermos essa vida em serviço. Algumas conclusões desses rápidos 6 versículos aqui. A primeira delas, veja bem, é que o cumprimento do nosso chamado e a maneira como vivemos no corpo de Cristo são conectados. É impossível eu falar, eu vivo o meu chamado como discípulo de Jesus, mas eu odeio a igreja. O meu chamado é vivido dentro da comunidade dos amados pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito, porque é dentro dessa comunidade plural, diversa, que Deus vai me usar para exercitar a humildade, ter que pedir perdão, ter que perdoar. É nessa comunidade onde Deus me amansará. Gente dura, vai ouvir o que não gosta, e vai ter que aprender a ser uma esposa de verdade, um marido de verdade, um pai de verdade, um filho de verdade, seguindo os preceitos da palavra. É dentro dessa comunidade onde eu falo, onde eu também recebo de outros, onde essa casca dura será quebrada por Deus, através da fornalha da provação, e Deus vai me purificar. É dentro da comunidade, recebendo os pisões no pé, recebendo julgamentos precipitados de outras pessoas, que Deus exercitará em mim o aprendizado da paciência. É dentro dessa comunidade onde eu verei pessoas que estão sofrendo, gente que está gemendo, gente que está empobrecida, e eu vou ser usado como suporte. Gente que está cega pelo engano, gente que está cauterizada pela prática de pecado, e eu serei usado pelo suporte no outro sentido, admoestando-a, o olhar firme, amoroso, tentando trazer aquela pessoa à vida novamente. Veja que o cumprimento do meu chamado e a maneira como eu vivo no corpo de Cristo estão conectados. Uma segunda conclusão desse texto é que eu e você somos partes fundamentais para a preservação da unidade que a Trindade criou. Nunca se esqueçam disso. A igreja não foi criada por nós. Alguém se levanta daqui e diz, o Joabe, pastor, eu quero plantar uma igreja num bairro tal, aqui em Anápolis. Verônica está comigo, minha família está engajada nesse projeto. Se eles forem para essa região, com o apoio, a parceria missionária da igreja, e uma comunidade se fortalecer ali, crescer, se tornar autossuficiente, celebrativa, que expõe a verdade, uma comunidade de amor,
O sucesso daquela obra se deu porque a Trindade plantou aquela comunidade. E o nosso privilégio é que Deus nos inseriu como partes agora importantes no processo de preservar aquilo que Deus criou. Como é que eu preservo a igreja? Versículos 1 a 3 de Efésios 4. Humildade, mansidão, longanimidade, sendo suporte para o outro. Quando eu faço tudo isso, eu estou cumprindo a oração mais importante feita na história. Você vai dizer, é a oração do Pai Nosso. Não é. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando princípios de oração. Em João capítulo 17, Jesus está orando na prática. Ali, os discípulos veem Jesus orando distante, recluso, e pedem, ensina-nos a orar, e recebem princípios fundamentais. Em João 17, os discípulos estão presenciando uma oração pentecostal, Jesus orando em alta voz. E em João 17, o que os discípulos escutam é, Pai, ensine-os a se amar, de tal maneira que eles se pareçam conosco. O amor que eu nutro por ti, que tu nutres pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nutre por mim. Que eles sejam um, como nós somos um. E na medida em que eles se amarem, o mundo crerá que tu me enviaste. A maior pregação para o mundo, consumido pelo orgulho, vaidade, individualismo, cobiça, um pisando o outro, não é uma igreja cheia de sucesso em sua estrutura física e poder aquisitivo, mas uma comunidade de gente humilde, que controla o poder, que tem uma paciência esticada e que é suporte um para o outro. Isso o mundo não possui. Esse é o evangelho vivido, que o mundo precisa conhecer. E que instituição nenhuma na face da terra pode dar, a não ser a igreja, amada na eternidade por Jesus Cristo e construída através de sua obra de entrega. Eu e você somos parte fundamentais na preservação dessa unidade, criada pela Trindade. E por fim, Deus determinou, preste atenção nessa palavra, porque é isso que ela significa. Deus determinou que nossa vivência, que significa prática diária, que nossa vivência em amor, serviço, unidade, eu dividi essas três palavras por hífen, porque significam a mesma coisa. Amor é serviço em ação. Unidade é o serviço compartilhado. Eu dou e recebo. Deus determinou que nossa vivência em amor, serviço e unidade fosse a responsável pelo crescimento da igreja. Como assim, pastor? O último texto para a gente encerrar esse momento está em Atos capítulo 2, e eu peço você que abra lá, por favor, do verso 42 em diante. Atos capítulo 2, verso 42 em diante. Peço você que abra a palavra do Senhor nesse texto. Essa é a igreja que havia acabado de ser batizada pelo Espírito Santo, viu, gente? O texto seguinte fala de como essa igreja vivia. Essa igreja recém-batizada pelo Espírito Santo. E perseveravam. Como é que Paulo começa Efésios 4? Perseverem para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, que era boa teologia, Bíblia sendo ensinada, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Milagres
são parte rotineira da vida da igreja. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja o suporte mútuo sendo exercitado. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Aqui não está dizendo que o comunismo foi estabelecido na igreja, que a igreja primitiva era marxista, não. Aqui está dizendo é que pessoas que tinham muito, viam aqueles que não tinham nada, se enchiam de profunda compaixão e diziam: com o que me sobra, eu posso preencher a vacuidade daqueles que não têm nada. Diariamente, perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja que era uma igreja de duas asas. Se reunia em congregações maiores, nos templos, e se reuniam em grupos menores nos lares, onde podiam olhar nos olhos, receber as queixas uns dos outros, as necessidades, e poder sanar as dificuldades. Essa igreja louvava a Deus em suas reuniões. Eles não se reuniam só para comer e se divertir, eles se reuniam ao redor da graça de Deus em Cristo. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, enquanto essa igreja vivia assim, acrescentava-lhes quem, gente? O Senhor. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós não precisamos de uma estratégia para crescimento de igreja. Nós não precisamos de mais programas para crescimento de igreja. Nós precisamos de arrependimento de nossa soberba, egoísmo, vaidade, individualismo e indiferença, ego inflado e o nosso ventre, o Senhor das nossas vidas. Precisamos voltar a enxergar, voltar a ouvir e voltar a buscar com todas as nossas forças a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É aquele que vê Deus acima de tudo, o outro acima de si, e ele sendo o último a cruzar a linha de chegada, porque os últimos serão os primeiros. O maior no reino de Deus é o menor, é aquele que serve. O que nós precisamos para a igreja crescer é olhar para o lado, identificar gente que está gemendo. Gente que está gemendo. E tem muita gente gemendo. Tem muita gente no meio da multidão e solitária. Tem muita gente no meio da multidão e que não vê mais sentido para a sua vida e pensa com frequência em tirar a própria vida. Tem muita gente no meio da multidão e se sente absolutamente sozinha, desamparada. E sabe que se pedir ajuda, ninguém chegará perto dela para socorrer. Tem muita gente adoecida, tem muita gente caída pela jornada. É hora de olhar para essas pessoas e dizer: conte comigo para ser seu suporte. Eu não tenho muito para dar, mas o que eu tenho, eu dou. Eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, e é Ele que orienta a minha vida. O que a gente precisa é controlar esse desejo nosso por retaliação, esse desejo nosso de nos vingar o tempo todo, o desejo nosso de mostrar que temos o poder da situação, de que o nosso nome não pode ser colocado em xeque. Deixa Deus ser seu juiz. Permita que a sua paciência seja esticada por Ele, que o caráter de Cristo seja trabalhado em sua vida, a ponto das pessoas olharem para você e não conseguirem com o tempo identificar a diferença entre o Jesus que elas leem nas Escrituras e a vida que você vive. Isso seduzirá de tal maneira as pessoas que estão ao seu redor, familiares, vizinhos, amigos de faculdade, colegas de trabalho, gente que frequenta prédios com nome de igreja há 30 anos, mas nunca se converteram. Isso seduzirá de tal maneira que dia a dia o Senhor vai acrescentar os que vão sendo salvos. Porque o que falta muito hoje não é a pregação do Evangelho. O que falta mesmo
é a vida sendo vivida em conformidade com a pregação do Evangelho. Porque sem vida, nós não passamos de bons atores e de bons atores. Lamentavelmente, o mundo está cheio. O que Deus deseja é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente que caminha com Ele. Como viver e cumprir o meu chamado, entendendo que o que a Trindade projetou na eternidade, o que a Trindade colocou em prática no tempo histórico, quando Jesus nasce, vive sem pecado e morre, me redime. Entender que isso agora precisa produzir frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que deis frutos. Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para o reino de sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora foram feitos povo de Deus. Como viver e cumprir o meu chamado? Amando gente, servindo gente, sendo humilde. É o pico do Everest, né? Eu nunca posso chegar lá, mas eu vou viver todos os dias para chegar lá. O meu objetivo pode ser impossível, mas eu vou viver todos os dias como se possível fosse. Eu não vou abrir mão de viver o propósito de Deus para a minha vida. Essa é a palavra do Senhor.